fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Outra coisa, é muito importante a sua inscrição. Estou vendo algumas pessoas com muita dificuldade de se inscrever no canal. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clicou uma vez nele, está inscrito, ponto. É de graça, não paga nada. Clicou ali, o botãozinho inscrito, inscreva-se. Pum, clicou, está inscrito. Deixe o seu like também, é muito importante aqui para o nosso canal, para que o vídeo tenha mais alcance e tudo mais. E acione o sino das notificações. Vou direto ao assunto, assuntos que me chamam a atenção demais dentro do Vasco. Vou falar sobre Felipe Coutinho, vou falar sobre esse investimento histórico, entre outros assuntos sobre o nosso Vasco. Não pulo o vídeo não, vamos lá. Começando aqui, eu, Eduardo, graças a Deus por isso, né? Eu tive o privilégio e a sorte de assistir os maiores títulos da história do Vasco em loco, no estádio, né, para ser mais exato. Então, me chama a atenção a fala de alguns supostos vascaínos, sempre agredindo o clube, batendo no clube. A gente tem que cobrar isso. Tem que cobrar o quê? Tem que cobrar o quê? Porque o salário em dia é obrigação. Não, salário em dia é obrigação dentro do clube desde que o clube foi fundado. Desde a fundação do clube. Então não vem contar história. O Vasco era um clube assim, gente. Lá atrás, vendeu o Felipe Coutinho parcelado. Felipe Coutinho, um dos grandes jogadores mundiais do mundo hoje, né? E o Vasco sonha com o retorno do Felipe Coutinho. Até hoje, torcedor do Vasco, porque praticamente não viu o Felipe Coutinho vestindo a camisa do Vasco, né? Foi vendido com 16, 17 anos, igual o carnê de loja aí que você compra parcelado. Venda do Paulinho, assumiu pasta, não teve investimento no time, foi uma venda de 70 milhões de reais. Venda do Douglas Luiz, venda do Luan, zagueiro do Palmeiras, entre outros jogadores que saíram do Vasco com vendas que sem justificativas, vendas milionárias, e o time, o clube, passando por maus bocados, com salários atrasados, tudo atrasado dentro do clube, e ninguém entendia rigorosamente nada. Hoje, quando você vira a página, né? Eu não estou aqui, eu não tenho amizade, ninguém precisa pedir para eu fazer. É fácil enxergar isso aqui, tá? Ao invés da pessoa enxergar o lado... O que é o lado positivo hoje? Qual é o lado positivo? Pô, peraí. Meu time já investiu em reforços, só em reforços. Eu poderia estar falando aqui também do CT que está ficando lindo, está sendo reformado. Tá? Pô, peraí. São Januário está abandonado. Não tem nada abandonado. Será que a galera não está vendo, não está enxergando o que o Flamengo e que o governo do estado está fazendo no Vasco, no Maracanã? O Vasco está doido para ampliar São Januário, parar São Januário para reforma. Mas como é que você vai reformar um estádio, fechar um estádio, se o time tem que jogar? Onde é que o Vasco vai jogar? O Vasco tem um estádio, em condições de jogo. Quem não conhece, procura conhecer. Tem samba, a torcida faz a festa, é a nossa casa, é o nosso orgulho. Concordo que tem que ter uma ampliação dentro de São Januário, mas eu concordo mais ainda que para ter essa ampliação, nós temos que criar a solução. Preciso de um campo para jogar. Não tem. Então não vem contar a história que o torcedor vascaíno não é idiota. O torcedor vascaíno, ele não é bobo. E vamos, gente, pelo amor de Deus, sai desses papagaios piratas. Porque esses caras não constroem pro Vasco. Eles só destroem. Né? Nada tá bom. Né? Hoje o nosso time, graças a Deus, tem condições de não passar vexame em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Não tem condições. Eduardo, mas pode passar algum sufoco por conta do entrosamento? Sim, normal. Agora, vexame de Série B, sem chance, pô. Sem chance, pelo amor de Deus. Sendo muito honesto aqui. Tá? Você tira aí, vou repetir aqui, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O resto, você pode ficar tranquilo que dentro de São Januário não ganham do Vasco. Eu fico tranquilo quanto a isso. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas dificilmente o Vasco perde para alguma outra equipe assim, com facilidade dentro de São Januário, tá certo? Bom, gente, vamos levantar a bola mudando de assunto agora, vamos falar aqui o caso Felipe Coutinho. Bom, teve uma matéria, não vou mencionar o nome aqui para não ser, eu não gosto
de difamar, né, o trabalho de ninguém, não sou disso, não gosto disso, na boa. E ontem saiu uma matéria sobre o Felipe Coutinho, a situação Felipe Coutinho e Vasco, dizendo que o Felipe Coutinho poderia acertar com o Corinthians, se o Vasco cobrisse a proposta do Corinthians, o Vasco ficaria, porque a prioridade do Coutinho é jogar no Vasco e tal, mas o assunto que eu acho que você viu. A informação que eu tive ontem, há meses atrás eu conversei com um amigo pessoal do Felipe Coutinho, que me disse mais ou menos a mesma coisa sobre o Felipe Coutinho, que a prioridade dele é voltar para o Vasco em algum momento da carreira dele. Sempre foi, sempre vai ser, ele é Vasco, ponto. Agora, não existe nada. O momento do Felipe Coutinho agora é a Europa. Ele vai continuar na Europa. Ou seja, essa situação entre Felipe Coutinho e Vasco, negociação entre Felipe Coutinho e Corinthians, Eduardo, pode ter acontecido uma sondagem, beleza. Mas a questão envolvendo negociação, avanço em negócios, isso aí, gente, de coração, não existe mesmo. Então, só para esclarecer essa situação aqui, pelo menos eu no canal, situação Felipe Coutinho e Vasco, tá certo? Bom, sobre o investimento. O investimento, eu falei aqui, são mais de 120 milhões já investidos no futebol, só no futebol do Vasco, só no campo. Não estou falando aqui de salários que estão em dia, reforma de São Januário, reforma de CT, temos ainda a sede do Calabouço, a sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, enfim, são o CT da base. O Vasco é gigante. O Vasco não tem só São Januário. Tá? Então vamos fazer um desenho aí do tamanho, da grandeza do Vasco. Tá certo? Então, esses 120 milhões, o Vasco continua investindo. Isso me chama atenção. Continua com planejamento, continua fazendo investimentos altos para formar, né, um time competitivo, um elenco competitivo na temporada 2023 e daí para frente, daí vai embora. Tá certo? Sobre o Manuel Capasso, tá? Manuel Capasso, mudando já o assunto mais uma vez, o Manuel Capasso chega amanhã no Rio de Janeiro, deve realizar os exames médicos e tomara que seja apresentado dentro dessa semana. Estaremos no CT também para cobrir a apresentação do Capasso. E acompanhe aqui o canal que você, enfim, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito legal ter você aqui na apresentação do Manuel Capasso, tá certo? Outra situação envolvendo o time do Vasco que enfrenta amanhã a equipe do Nova Iguaçu em Brasília, né? Estádio Mané Garrincha. Rodrigo, volante, foi muito bem no último jogo, viu? Rodrigo, assim, na minha opinião, foi muito bem. Volante de marcação, volante que o Vasco não tem em campo. O Rodrigo é desfalque, né, por conta do terceiro cartão amarelo, e espero que o Galar, vou falar aqui o possível time do Vasco para você, eu espero que seja esse. Eu acho que o Zé Gabriel realmente se afasta um pouco do elenco que estava jogando. Eu acho que o Galarza, pelo campeonato carioca que ele vinha fazendo, ele merece uma oportunidade. É um jogador de muito mais pegada do que o Zé Gabriel. Tá? Então o time do Vasco deve ser Ivan, Puma Rodrigues, Léo, Miranda e Piton, Galarza, Jair e Alex Teixeira, Peck, Figueiredo e Pedro Raul. O Nenê também pode voltar. Pode ser que o Nenê entre no time também. Então, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Mais uma vez, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, é de graça. Cola o dedo nesse like, vamos com tudo. Deus abençoe a semana de todos vocês. Isso aqui é Vasco da Gama. Quem não me segue aí no Instagram é duduferrari.n de navio, vdevida@gmail.com. Segue lá no Instagram também. Vamos com tudo, porque isso aqui, parceiro, essa cruz aqui é Vasco da Gama. Assuntos importantes sobre um menino importante do Vasco. Antes, faça a sua parte também. Clica aqui embaixo no botão escrito inscreva-se. Clica uma vezinha de graça, tá inscrito, ponto. Deixe o seu like, cola o dedo no like aí do canal e habilite aí o sino das notificações. Aqui, há muito tempo, o Vasco vem sofrendo demais uma questão do meio-campo. Criamos a Nenê dependência, né? Dependemos muito do Nenê para tudo dentro do Vasco, para tudo. É incrível. De repente, no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, né, do ano passado, não gosto nem de falar esse nome, sai. O Vasco começou a encontrar soluções dentro do clube. Foi lá embaixo, infelizmente, tivemos a contusão do Riquelme, lateral esquerdo, que começava a ganhar ali uma sequência de jogos, né? Começou a ganhar,
infelizmente sofreu a contusão. Andrei Santos entrou no time e parecia jogador experiente, com muita experiência, tirando onda, fazendo jogadas, fazendo gols e tudo mais, enchendo os olhos do torcedor vascaíno. Aí chega também o Marlon Gomes, e para quem não conhece, né, não acompanha a base, eu falo aqui, não acompanha porque não quer, porque eu transmito base, a Vasco TV transmite base, o Sport TV transmite os jogos da base, e isso é muito legal, porque todo mundo pode ver o potencial da base do Vasco, né? Como a base do Vasco ela é formada, né? Como ela é forte, principalmente, em todos os sentidos. Trabalho com competência, trabalho com... Enfim, é muito legal o trabalho da base do Vasco, muito legal mesmo. Né? O Vasco realmente tem muito a entregar. O futuro do Vasco sempre veio da base, né? Com Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, Luizinho, Bismarck, enfim, um caminhão de jogadores, eu vou esquecer de muitos aqui, Felipe, Pedrinho. Então eu prefiro não ficar mencionando muitos nomes, o vídeo pode chegar para alguns e de repente, né, pô, não esqueceu de mim não. Difícil, vocês são craque demais, vocês foram craque demais. Vocês fizeram a história do Vasco, né? Com a camisa do Vasco, né? Vestindo a camisa do Vasco. Então, me chama a atenção, eu vou falar do Marlon Gomes. O Marlon Gomes, o que ele está jogando na seleção brasileira, sub-20, já um futebol de muita categoria e experiência, né? Pô, Eduardo, mas o menino não tem nem 20 anos, verdade. O talento, ele não tem idade. O talento, ele nasce com a pessoa. Né? O talento nasce, ele é talentoso, ele nasceu com o dom de jogar futebol. E o que ele vem fazendo com a camisa da seleção brasileira não é brinquedo, não. Ele já bateu na porta e falou, Maurício Barbieri, quando eu chegar, deixa o meu lugar aí no Vasco guardado, porque eu vou chegar para jogar. Porque eu vou chegar para vestir a camisa do Vasco, entrar em campo e resolver a parada. Aí eu pergunto para você, o Vasco vai correr atrás, o Vasco está contratando esse camisa 10. Essa situação do Di Maria, eu quero deixar esclarecer, eu vou esclarecer nesse vídeo aqui, tá? Então, para você contratar um meio-campo, um meia de criação, gente, tem que estar muito acima do Marlon Gomes, porque para jogar no lugar do Marlon Gomes, tem que jogar muita bola, tá certo? Situação envolvendo Di Maria, tá? O que parece que a torcida do Vasco já faz uma campanha nas redes sociais do atleta, que não vai permanecer na Juventus, a Juventus não está bem financeiramente, não está bem nos campeonatos, ele também parece que não quer ficar, são essas informações que chegaram aqui no canal, tá? Então, essa situação envolvendo Di Maria que eu trouxe aqui no canal, situação Di Maria. Bom, quando o Zé Colmeia disse lá atrás sobre a cereja do bolo, e esse nome vai chegar, esse nome de peso vai chegar no Vasco, eu quero esclarecer isso aqui, em momento algum, tá? Em momento algum, tô vendo alguns comentários aqui nos vídeos, eu, Eduardo, disse que, existe negociação entre Vasco e Di Maria. Em momento algum disse isso, tá? Eu disse que, prestem atenção, eu sou fã do futebol do Di Maria. Se tem um jogador que eu gostaria de ver jogando hoje com a camisa do Vasco, seria o Di Maria. O que demais tem, tipo assim, nossa, o Eduardo botou na capa o Di Maria. Meu Deus, que isso, gente? E vou repetir o que eu falei aqui sem medo nenhum. Eu não quero botar na capa dos vídeos aqui, principalmente com o momento que o Vasco vem vivendo, atravessando, um momento positivo. Não quero botar jogador ruim, jogador bananada. Os refugos que o Vasco contratava no passado bem recente. Agora eu não posso ter a minha opinião. Não posso colocar aqui no vídeo, nos vídeos no canal, que a gente fala de Vasco todos os dias. E graças a Deus que a gente tem condições hoje de falar, posso sonhar assim com o Felipe Coutinho, posso sonhar assim com o Di Maria, entre outros grandes jogadores. Nós temos essa condição. Podem acreditar no que eu estou falando. E aí você cala esses papagaios piratas, aí ficam aí tentando cornetar porque a torneirinha fechou. Porque a mamata acabou. Hoje o clube é extremamente profissional. Não tem história. A história do Vasco é
contrato pago, salário em dia, tudo certo. Para cada desculpinha, para cada ataque, tem 2, 3, 10 respostas positivas da instituição. Então a situação envolvendo Di Maria, nada mais. Foi um desejo que eu tenho. Um sonho que eu tenho. E não é impossível não, hein? E não é impossível não. Assim como Felipe Coutinho também não é. Eduardo, Felipe Coutinho é para agora? Acho que não. Acho que não. Claro que no futebol acontece de tudo, né? Você pode, Jair não veio pro Vasco. Pô, acabou acertando. Fulano não veio pro Vasco. Acabou acertando. Manuel Capasso é história. Chega amanhã. Então, eu, Eduardo, hoje enxergo o Vasco da seguinte forma. Um clube com credibilidade no mercado, um clube que mudou a história, tirou os amadores dentro do clube, colocou os profissionais dentro do clube. O Vasco respirava por aparelhos, não tinha condições de comprar uma bala na esquina. E eu acho incrível como as pessoas ainda falam mal. Tentam achar justificativa para criar um mundo ilusório, só que a torcida não é otária. E o que está acontecendo? A torcida, não vou cair mais nesse papinho de idiota que estão colocando na internet, porque o Vasco realmente mudou a sua história e isso realmente vem chamando muita atenção da torcida, da massa vascaína inteira. Tá certo? Eu disse aqui que o mínimo que o Vasco vai conquistar esse ano, mínimo, é uma vaga na Libertadores. Por que eu falei isso? Gente, na moral, sem prepotência nenhuma. Eu não enxergo hoje clubes no Brasil, você tira Palmeiras, Flamengo e Atlético. Falei isso nos últimos 10 vídeos aqui. Pô, gente, tira esses 3 clubes aí. E esses 3 clubes vão jogar dentro de São Januário. Não é garantia de vitória para eles, não. Porque esses meninos que estão jogando no Vasco, esses jogadores estão pegando corpo, estão ganhando corpo. Entrosamento, equiparação física, que eu sempre disse aqui também. Então pode esperar um Vasco muito mais forte nessa temporada. A partir dessa temporada. Eduardo, vai ter altos e baixos? Sim, tá? Sim. Por conta da questão do entrosamento do time. O time é totalmente novo. O Vasco contratou 11, 12 jogadores só para essa temporada. São muitos jogadores. Né? Um time inteiro. É coisa de doido, né? Time inteiro novo. Pegou em campo, tirou um e colocou outro. Então, vai faltar o entrosamento. Isso é normal na vida de qualquer ser humano. Né? Então, sem desculpas para isso. Né? Apoio, 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 apoio. Amanhã, Mané Garrincha, depois, enfim, Fluminense, Botafogo. Temos grandes jogos aí pela frente. Tá? E outra coisa, só para finalizar o vídeo aqui. Botafogo e Fluminense não é teste final para nada, não. Tá? Por que eu estou dizendo isso aqui agora? Por que eu estou chamando a atenção? Porque o Fluminense e o Botafogo já estão com o time entrosado, já está com o time pronto há 2 anos. O Vasco está começando agora, 3 meses só. Em 3 meses o Vasco mudou a história do time. Mudou tudo, tá? Parece que varreu tudo e colocou tudo novo dentro da casa. Então, é assim, é esse o novo Vasco, é esse modelo aí que você está enxergando o Vasco. Eu tô gostando, não sei você. Tá certo? Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, cola o dedo no like e vamos com tudo, porque isso aqui, parceiro, é Vasco da Gama. Um beijo no coração e saudações vascaínas.